Olá, pessoal! Nós estamos aqui com mais uma entrevista com os professores dos minicursos da Semana da Invex. Dessa vez a gente vai estar entrevistando o professor Laene Losch. Boa noite, Losch. A Boa gente noite, estaria, Salé. Satisfação estar aqui podendo compartilhar e trocar algumas ideias. a gente que agradece. O professor Losch é professor e voluntário da Associação Internacional de Programação Existencial, a APEX. Profissionalmente, ele é formado em psicologia, é empresário e professor acadêmico, certo? Isso. Dentro do histórico dele na conscienciologia, um fato que a gente gostaria de ressaltar é que ele estava na base das fundações do Greenvex lá em 92. Então ele tem um histórico dentro da inversão existencial que a gente vai conseguir explorar bastante nessa entrevista, né? Então, Justamente. como introdução para o nosso debate aqui, né? Eu gostaria de trazer uma pergunta para ti, bem básica, assim, com relação ao seu tema de pesquisa. Eu gostaria de saber o que é essa questão do livre pensar na juventude. Como você vê essa questão? Olha, Salé, o livre pensar, para a gente já conceituá-lo, é aquela atitude da pessoa se posicionar sobre diferentes questões, temas, assuntos, de uma maneira que ela não dependa ou não tenha nenhum compromisso com nenhuma autoridade, grupo, ideologia, dogma ou qualquer outro elemento, nem mesmo com as suas opiniões passadas. Então, ela tem essa questão de se posicionar dependendo apenas da sua racionalidade, da sua experiência, e não a partir de compromisso, né, ou influência, imposição de qualquer um desses elementos que eu citei. Isso, então, é o livre pensar. Por isso, a pessoa pensa de maneira livre. Tá? Isso é fundamental a pessoa já desenvolver, quando possível, na juventude, já desde cedo. A pessoa pensar por ela. Então, a expressão que a gente pode colocar é a pessoa pensar por si própria, a pessoa pensar por si mesma. E veja, isso tem uma relação direta com a noção de invex, com a noção de inversão existencial. O inversor existencial, ele tem que ser naturalmente um livre pensador ou uma livre pensadora, a inversora existencial. É pensar por si próprio, até justamente para poder fazer a invex. A invex é uma das técnicas existenciais mais sérias que a pessoa pode ter na sua vida, na sua evolução, e adotar essa técnica é uma condição de posicionamento, de autoposicionamento dos mais sérios que a pessoa tem, porque ela começa a priorizar a sua evolução, a sua programação existencial. E aí eu lhe pergunto, como que a pessoa vai fazer isso se ela não pensar por ela? Então, a adoção ou a aplicação da INVEX, e mais ainda, a manutenção da condição de inversor ou inversora, se faz, sobretudo, através de um livre pensar. Legal. Então, você comentando assim essa relação do livre pensar com o Invex, né, fica bastante ressaltada a importância da questão do posicionamento pessoal, né, referente a tudo que a consciência conseguir estar se posicionando, certo? E, São posicionamentos lúcidos, né? A pessoa exato. ter posicionamentos lúcidos. E a partir disso, né, você até comentou um pouco, mas só para pedir para você conseguir explicitar um pouco mais, deixar qual seria a importância do inversor dentro da sua carreira se tornar o mais cedo possível um livre pensador de fato, né? Porque a gente tem, imagino eu, que tem um gradientes assim dentro dessa condição. Então, como você vê a importância de atingir essa condição para o inversor existencial? Olha, a importância ela se dá porque posicionar, principalmente posicionamentos evolutivos, vão impactar a vida da pessoa, né? Do inversor, da inversora ou do jovem. O posicionamento vai refletir em decisões, né? Vai refletir escolhas. Então,
um mau posicionamento ou um posicionamento que foi subjugado, a pessoa foi subjugada por outra, seja uma autoridade, seja um grupo, ela pode ter posicionamentos e decisões que vão ser totalmente prejudiciais à sua vida, ao seu destino, à sua própria evolução. Então, quanto mais ela tiver discernimento, e além desse discernimento, ela tiver liberdade para se posicionar, e aí isso tem uma relação direta com o livre pensar, mais ela vai poder tomar posicionamentos, ou ter posicionamentos lúcidos, do ponto de vista evolutivo. Então, a partir do momento que ela tem esses posicionamentos lúcidos, ela vai tomar decisões melhores na sua vida, no seu destino. Por exemplo, decisões em relação à escolha profissional. Há profissões e profissões que são algumas mais assistenciais, outras menos assistenciais, algumas positivas, algumas até mesmo negativas. Você vai ter posicionamentos em relação a relacionamentos. E aí, uma das alternativas que a pessoa tem, que o inversor ou a inversora tem, é a constituição de uma dupla evolutiva. Quando ela tem uma lucidez maior e ela tem um livre pensar, ela tem condições de adotar esse posicionamento mais adequado. Então, profissão, relacionamentos, prioridades na vida, como ela aproveita o seu tempo, os seus recursos, as suas oportunidades, e em relação a quê? O que é prioritário para ela? E aí entra um parâmetro muito importante na vida de qualquer jovem, inversor ou inversora, que é a sua programação existencial. Então, ela vai fazer escolhas considerando muitas vezes a sua proexis, né? A sua programação existencial. Então, veja, eu comentei com você, eu fui um dos fundadores do Greenvex. Estava lá em 9 de julho de 1992, que é uma data histórica do ponto de vista da invexologia, que é a fundação do Greenvex, que posteriormente ali teve a base para o que hoje é a Sinvex, né? Mas ali é o início mais sério, após o lançamento da proposta apresentada pelo professor Valdo, né? Ele fez curso, ele lançou isso no Congresso Brasileiro, também falando do tema, Congresso Brasileiro de Projeciologia, e isso em 91. E em 92, então, é constituído o Greenvex, né? No início, o primeiro nome foi GPC, Grupo de Pesquisa Consciencial, mas depois foi rebatizado com o termo Greenvex, para justamente caracterizar, porque era um grupo de inversores, né? Então, desde aquele momento, eu cheguei na Conscienciologia com 14 para 15 anos. Esse ano fez 30 anos, né, que eu estou na Conscienciologia. Eu cheguei em janeiro de 1990, então nós estamos em 2020, são 30 anos de Conscienciologia. Então, a Invex foi muito natural para mim, né? Já tinha essa ideia comigo, né? Então era uma ideia inata, as noções de Invex já estavam muito inatas, já eram inatas em mim, e quando o Valdo propôs, aquilo para mim foi tranquilo, quer dizer, eu nem tive muito, nesse caso, que refletir, porque já estava muito compatível com o que eu pensava. Então, veja, o impacto do livre pensar é justamente para que você possa tomar decisões decorrentes de posicionamentos melhores do ponto de vista evolutivo. Isso vai repercutir na prioridade. E o inversor ele tem que ter essa noção de prioridade. Tá? Então, acho que esse aí é o mais sério. Interessante. E muito importante realmente, né, para o inversor conseguir diferenciar essas questões das prioridades. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, dentro do curso, um dos tópicos que você vai estar abordando é a relação do liberopensene versus o dogmatismo, né? Focando nessa questão que é um neologismo, né, o liberopensene, eu gostaria de perguntar se existe alguma diferença e qual seria a diferença, se ela existir, entre a condição de livre pensador e essa condição do liberopensene. Excelente pergunta, Salé. Existe sim, a partir até do paradigma consciencial.
O livre pensar, como eu me referi, é essa atitude de você se posicionar sobre qualquer assunto de uma maneira independente ou descompromissada com qualquer autoridade, grupo, dogma, ideologia, a partir dos seus critérios pessoais. Agora, quando a gente coloca ou olha sob o aspecto da conscienciologia, do paradigma consciencial, essa noção ela se expande. Ela se expande porque, quando a gente fala de pensamento, com a visão conscienciológica, isso vai caminhar para o pensene, o conceito do pensene. Né? Então, todo pensamento tem atrelado na realidade, não se manifesta de maneira separada, de um sentimento ou emoção e de uma energia, de um padrão de energia. Daí o conceito de pensene, pensamento, sentimento e energia. Ora, com a noção expandida a partir do paradigma consciencial, a gente vai ver que uma das ameaças a você pensar de maneira livre é a condição da influência do assédio extrafísico. Então você tem que levar, porque às vezes pode se criar uma ilusão de que a pessoa está pensando, se ela não tiver essa noção, né, da multidimensionalidade, ela pode ter uma noção de que está pensando de maneira livre, mas não está, porque ela está subjugada, ela está submissa à vontade ou à intenção de um assediador ou mais assediadores. Então, para que a pessoa realmente possa ter um livre pensar, ela tem que ter o conceito do pensene. E o pensene livre é justamente essa noção do libero, liberdade, né? Então, libero pensene, é o pensene livre. Aí é que muda, a essência é a mesma, quer dizer, o libero pensene é essa questão da pensenidade livre, né? Os pensenes que são emitidos livremente, a partir, obviamente, de você se posicionar sobre os diversos assuntos, de não dependendo ou não influenciado diretamente, controlado por autoridades, grupos ou os outros fatores que eu citei. Tá? Então, é a mudança de paradigma, a expansão do conceito de livre pensamento pelo paradigma consciencial. Tá? Legal. E a partir daí, então, a gente consegue ver a importância desse tema, né, para todos os pesquisadores do paradigma consciencial, certo? Por envolver todas as bases desse paradigma. Então, como você vê a importância da teática dessa questão do libero-pensene, de ser um livre pensador multidimensional, por assim dizer, para o voluntariado, para o voluntário da Conscienciologia. Como você vê essa importância? Excelente. A pessoa, se ela quer fazer assistência, um dos elementos mais importantes é a pessoa não estar assediada. Então, a gente vai caminhar para a noção, o conceito da desperticidade. E a desperticidade, ela tem uma relação direta com o libero pensene, porque é como eu coloco, né? Você só é um livre pensador, inclusive multidimensional, como você falou, a partir do momento que você é desperto. Então, o libero pensene, o livre pensador multidimensional, ele só ocorre de maneira contínua, continuada, ininterrupta, a partir da desperticidade. Mas olha que interessante, há aqui um ciclo virtuoso, tá? Então, ou um círculo virtuoso. Por quê? Porque se você é realmente um livre pensador multidimensional só a partir da desperticidade, a busca do livre pensar ou o exercício do livre pensar que vai lhe levar também para a desperticidade. Então, o livre pensamento, ele ajuda você a chegar na desperticidade, e é a desperticidade que realmente garante o seu livre pensar. Então, você tem aí um fator de relação mútua em que há um círculo virtuoso. Um reforça o outro, um reforça o outro. Tá? Então, Interessante. dito isso, qualquer especialista da Conscienciologia, ele tem que ser, dentro daquela especialidade, ele tem que evitar
o seu assédio e ele tem que ajudar a desassediar. E para isso, não dá para você desassediar não pensando de maneira livre. Se no início a pessoa faz isso, todos nós, né? Ela não é livre pensador o tempo todo, mas se ela começa, naquele momento que ela está pensando de maneira livre, ela não tem a influência do assédio. Então, para ela atuar com um desassédio, ela tem que estar pensando de maneira livre. Mas vai chegar um ponto em que aquilo se consolida, e aí ela realmente se torna um livre pensador ou livre pensadora multidimensional e na condição da desperticidade. Então, eu ressalto esse círculo virtuoso entre o livre pensar e a condição da desperticidade. Bom, muito legal essa nossa conversa aqui, né? Deu para Também acho. esclarecer Eu sou vários suspeito. tópicos. E agora, para a gente conseguir fechar com chave de ouro, por assim dizer, né? Você gostaria de colocar mais alguma consideração final? Como você gostaria de encerrar isso? Olha, o que eu quero trazer para as pessoas de uma maneira geral, que é muito importante elas pensarem por elas. Então, você vai pensar por você, isso é fundamental, não só no aspecto ou na utilidade individual, mas até para a constituição de uma sociedade melhor. É muito importante que as pessoas, nós formemos uma sociedade de livre pensadores, uma sociedade que ela não é manipulada, que as pessoas não se manipulam, entendeu? Que as pessoas elas têm essa liberdade de se manifestar. Então isso é um ideal que não é só do ponto de vista individual, mas é um ideal do ponto de vista social, do ponto de vista da humanidade. Então eu tenho dedicado, inclusive, uma boa parte do meu tempo, aí nos últimos anos, há mais de uma década, à formação e desenvolvimento de livre pensadores e livre pensadoras, até na minha prática profissional. Então, eu tenho isso como um dos meus objetivos de vida, é justamente promover essa condição do livre pensar, que é uma condição da pessoa ter autonomia evolutiva, autonomia intelectual e chegar ou criar as condições para a condição da desperticidade. Então, a partir disso, de colocar essa condição de livre pensadores e livre pensadoras como um ideal não só pessoal, mas um ideal de sociedade, eu compartilho, a partir da pesquisa que eu faço, uma série de técnicas e estratégias para que a pessoa, por ela, alcance essa condição. E é justamente isso que eu quero tratar no curso que a gente vai ministrar aí pela Assimvex, que é o Livre Pensar na Juventude. Ele vai tratar justamente de como desenvolver essa condição de livre pensador, livre pensadora, obviamente com muita utilidade para o jovem ou a jovem, mas que, na verdade, se aplica a qualquer pessoa. Qualquer idade, qualquer faixa etária, ela pode utilizar disso e é melhor começar o quanto antes. Então, comece a partir de agora, né? Então, essa que é a proposta, a gente poder compartilhar com todo mundo a condição de algumas estratégias e técnicas de livre pensar. É isso que eu queria aproveitar e fazer o convite, né, Salé, para que as pessoas participem. O curso agora, o Livre Pensar na Juventude, que vai ser agora no dia 13 de julho de 2020. Então, logo, logo, pela online, aí pelo canal da Assimvex, né? pela plataforma da Assimvex, nós vamos estar ministrando esse curso. Então, eu quero convidar todos, inversores, reciclantes, conscienciólogos, pessoas interessadas, todos que, de uma forma ou de outra, tenham interesse nessa temática. Legal, professor. Da nossa parte, a gente gostaria de agradecer muito, em nome da Finvex, a sua disponibilidade, né? Estar participando dessa entrevista aqui com a gente. Reforçar mais uma vez o convite para o curso. Estamos esperando todo mundo, né? Então, quem quiser aprofundar nessa temática de livre pensar na juventude, pode acessar o
o nosso link, que vai estar na descrição do vídeo aqui, que você vai conseguir ter acesso lá para fazer a sua inscrição. E quando chegar no dia 13, a gente vai ter toda uma conversa bem mais aprofundada do que nossos minutinhos aqui, né? Então, Perfeito. muito obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. Foi muito bom. E parabéns pela toda a sua jornada de pesquisa. Salé, muito obrigado. Quero sempre aí agradecer a toda a equipe da Simvex. Para mim é uma satisfação muito grande estar podendo participar do Holopensene, da Simvex, de todo o trabalho que vocês estão fazendo, e é o que eu sempre ressalto. É a juventude, e especificamente a Simvex, que é a renovação da Conscienciologia, que é a expansão da Conscienciologia. Então, vocês são a nova geração, e tem que ser ressaltado, tem que estar à frente, tem que estar à frente das ICs. Eu falo muito isso, são os inversores, os jovens inversores, que deveriam estar à frente de todas as ICs hoje. Espero que a gente logo, logo chegue nessa condição, que é a Invex que tem que levar a Conscienciologia à frente. Eu não vejo outra forma. Isso aconteceu no passado, quando, num determinado momento, ainda a Conscienciologia era uma única IC, né, que era o IPC, e chegou um ponto que todo mundo que era do Greenvex acabou assumindo algum cargo de liderança dentro do IPC, não só na sede, que era no Rio de Janeiro, quanto também nas diversas unidades, assumindo as coordenações de unidades. Então, todos oriundos do Greenvex, ou dos Greenvexes, né, regionais e tal. E a gente tem que levar isso agora para a Conscienciologia como um todo. É a questão do jovem, dos inversores e inversoras, que vai justamente fazer a expansão da Conscienciologia e crescimento de todo esse trabalho. Então, muito obrigado aí. Espero que todos que estão nos assistindo possam participar lá no nosso curso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado e vamos todos caminhando para essa condição de livre pensar. Até a próxima, pessoal. Perfeito.